O racismo estrutural é a discriminação racial que desde muito antigamente esteve presente na sociedade, como instituições, políticas e relações sociais, que privilegiam grupos raciais específicos e oprimem a outros. Ele é um sistema histórico que, embora muitas vezes invisível, influencia o acesso a oportunidades, direitos, poder e bens sociais. A desigualdade racial no Brasil, com raízes na escravidão, se perpetua por meio de práticas que afetam a vida da população negra em áreas como a saúde, educação, justiça e emprego. Quer ver um exemplo? O brasileiro branco chega em uma empresa onde tudo parece cordial. A empresa é bacana, as pessoas dos cargos de chefia tratam muito bem as moças que fazem a limpeza e o cafezinho. É um ambiente harmônico, mas está lá, estampado, os cargos de chefia estão ocupados por homens, em sua maioria brancos, e as moças do cafezinho são, em sua maioria, negras. A gente, como sociedade, pode até ter naturalizado essa ordem das coisas, mas isso é o padrão de comportamento criado pela sociedade do racismo estrutural e reproduzido por essa empresa. Raciocina comigo. Se no Brasil a maioria da população é negra e parda, por que esse número não se reflete na representatividade dos cargos de chefia e nas esferas de poder? O racismo tem tudo a ver com a economia e a política. O capitalismo é o sistema econômico que visa o lucro e não existe meios de todos serem ricos. Para que uns sejam muito abastados, outros precisam ocupar o lugar dos subempregos. Precisam morar em lugares não privilegiados, precisam ter menos escolaridade. O racismo estrutural no Brasil tem suas raízes históricas na escravidão, iniciada no século XVI. Nós tínhamos, até 1888, um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, seu preço safado! Vamos, safado! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, macumbeiras. O racismo estrutural no Brasil tem suas raízes históricas na escravidão iniciada no século XVI. Após a abolição em maio de 1888, o país não implementou políticas de integração, deixando a população negra à própria sorte, sem terra, moradia ou trabalho digno.
Depois do dia 13 de maio de 1888, milhares de negros começaram a andar livres pelo país. Muitos se afastaram dos locais onde haviam sido escravizados e tentaram encontrar seus parentes, que tinham sido vendidos para todos os cantos do Brasil. Como você deve imaginar, a vida dessas pessoas não era nada fácil. Muitos mal tinham roupas ou itens de higiene e eram constantemente reprimidos pela polícia e acusados de vadiagem. Muitos desses policiais eram filhos de brancos com negras, pois tinham a pele mais clara e jogavam ao lado do opressor para ter uma vida menos pior. Arrumar um emprego também não era uma tarefa fácil para os negros que haviam sido escravizados. Primeiro, porque o preconceito fazia com que eles fossem vistos como preguiçosos, malandros e até mesmo perigosos. Segundo, que desde 1818, trabalhadores europeus imigraram para o Brasil. Esse número começou a crescer a partir de 1850, porque o preço dos escravizados foi ficando tão alto que a mão de obra assalariada acabou ficando mais barata para os grandes fazendeiros. Mas a economia não foi o único motivo dessa imigração. Nessa época, surgiram muitas teorias de eugenia sobre os brancos europeus serem uma raça superior. Esse papo rolou também no Brasil, com tentativas de branquear a população. Uma delas foram os incentivos do governo para atrair imigrantes europeus para que os seus descendentes aumentassem o número de brancos na população, deixando o Brasil parecido com as nações europeias, vistas na época como mais civilizadas. Os imigrantes que foram para o sul do país, por exemplo, receberam facilidades para adquirir terras, ferramentas agrícolas e sementes. Claro que nesse processo, muitos deles ficaram devendo dinheiro para o governo, mas com o tempo essas dívidas foram perdoadas. E os negros que tinham sido escravizados? Esses não receberam ajuda nenhuma do governo e foram jogados à própria sorte, porque a ideia do projeto de branqueamento era fazer eles desaparecerem em meio à miséria e fome. Assim, eles só podiam contar com eles mesmos. Aqueles que permaneceram no campo procuravam por trabalho em fazendas, mas muitos donos de terras se recusavam a pagar salários para eles. Então alguns simplesmente acampavam em locais desocupados para cultivar a terra. Outros acabaram indo para as cidades. Eles trabalhavam como ambulantes, pedreiros ou em serviços domésticos. Moravam junto com as pessoas mais pobres em cortiços, onde cada quarto era ocupado por uma família inteira. O governo e as pessoas da elite não gostavam nada desses cortiços. Falavam que eram locais repletos de doenças, depravação e que atrapalhavam a beleza das cidades. Assim, o governo criou uma série de medidas jurídicas, disfarçadas de ações sanitárias, dando início a reformas urbanas que riscaram esses cortiços do mapa, fazendo os negros e as pessoas mais pobres se mudarem para locais onde não existia luz, água ou transporte. Isso fez bairros inteiros mudarem completamente, com a cultura negra dessas paisagens sendo substituída pela dos novos moradores e aos poucos esquecida completamente. Um exemplo é o bairro da Liberdade em São Paulo, cujo nome vem da luta contra a escravidão. Hoje, ele é o lar da comunidade japonesa da cidade. Mas antigamente era um bairro negro e todos os traços disso foram totalmente apagados de suas ruas. Outro caso emblemático foi o gigantesco cortiço Cabeça de Porco, no Rio de Janeiro. Quando ele foi demolido por ordem do prefeito em 1893, muitos dos seus 2.000 habitantes acabaram construindo casas no Morro da Providência. Essa foi a origem de uma das primeiras favelas do país e até hoje existe ali uma das comunidades mais antigas do Brasil. Então os negros não tinham moradias dignas, nem empregos para melhorar suas condições de vida. O que poderia ter mudado essa história seria educação de qualidade, mas na época eles não tiveram acesso a isso. Diferente do racismo estrutural, a expressão racismo ambiental foi criada no século XX, mais especificamente em 1980, pelo Benjamin Franklin Chaves, líder do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Benjamin foi assistente de Martin Luther King, ativista político e ganhador do Prêmio Nobel da Paz.
De acordo com a pensadora negra brasileira Tânia Pacheco, o racismo ambiental é constituído por injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre etnias e a população mais vulneráveis. O racismo ambiental não se configura apenas através de ações que tenham uma intenção racista, mas igualmente através de ações que tenham impacto racial. Do mesmo modo que o racismo estrutural, o racismo ambiental também não tem uma solução simples e rápida. As soluções para o racismo ambiental incluem a criação de políticas públicas antirracistas, o investimento em infraestrutura básica em comunidades marginalizadas, como saneamento e água potável, a garantia da participação das comunidades afetadas nas decisões e a promoção da educação e conscientização. Soluções não políticas incluem o fortalecimento da participação comunitária em decisões ambientais, a denúncia e o apoio direto a vítimas de racismo ambiental.